Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Vocês têm dificuldade com aqueles probleminhas em que você tem que calcular as componentes da força gravitacional em x e em y, daqueles bloquinhos descendo a rampa? Você tem dificuldade com isso? Bem, lá em 2011, quando eu estava fazendo vestibular, eu pensei que eu precisava de uma forma um pouco mais rápida, entende? Sem muita geometria, para resolver esse tipo de problema. Então, aí eu desenvolvi uma forma que você vai usar um pouco de imaginação. Se você achar que está um pouco complicado, calma, pausa o vídeo e assiste até o final, que você vai entender. Valeu! Galera, Professor Fox aqui. Vou ensinar vocês uma maneira mais fácil, mais intuitiva e com um pouquinho menos de geometria, uma forma de calcular aquelas benditas componentes da força gravitacional. Vamos lá? Primeira coisa, tem duas coisas importantes que você deve saber primeiro. A força da gravidade é sempre vertical, para baixo. Não importa a altura da rampa, o ângulo que está a rampa, onde está o bloquinho. Ele não é nessa direção. Ou nessa direção. É sempre vertical. Isso porque a gravidade ela é gerada pela Terra. Então, a Terra gera o campo gravitacional e a força da gravidade fica no sentido da fonte do campo da gravidade. Então, essa força, uma força de campo, sempre aponta no sentido da fonte da força de campo. A segunda coisa que você tem que entender é que as componentes da força gravitacional, o que eu vou chamar aqui de Fx e Fy, pode ter qualquer outro nome, essas componentes da força da gravidade são menores do que a própria força da gravidade. Ora, de fato, as componentes Fx e Fy somadas vetorialmente da força da gravidade. Ou seja, a força da gravidade é a soma vetorial dessas duas componentes. Não confunda com a soma algébrica, ou seja, se uma componente é 4 e outra componente, sei lá, é 5, 4 mais 5, 9, não. Esse valor não vai valer 9. A força gravitacional não vai ser essa soma algébrica das componentes Fx e Fy. Vai ser uma soma vetorial. Vou fazer um outro vídeo depois explicando melhor vetores. Agora que você já sabe essas duas coisas, que a força da gravidade é sempre na direção vertical, né, apontando para baixo, e que ela é a soma vetorial das componentes Fx e Fy, agora vamos para o truque. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar um triângulo retângulo semelhante à rampa, ou seja, com o mesmo ângulo θ. A força da gravidade, por ser a maior componente, é a hipotenusa do triângulo. Ora, a hipotenusa do triângulo é o maior lado do triângulo. Então, o F azul vai ser o cateto adjacente, enquanto o F preto vai ser o cateto oposto. A gente vai descobrir quem é F azul, quem é F preto, quem é Fx, quem é Fy. Galera, calma. Eu sei que essa parte está um pouco confusa, esse negócio de F preto, F azul. Isso é só porque eu ainda não sei quem é Fx e quem é Fy. Continue assistindo até o final, que vocês vão entender que isso vai fazer sentido, tá? Não desespere. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno de θ. Então, F preto sobre Fg é seno de θ. Logo, F preto é Fg seno de θ. Então, colocamos F preto em função aí da força da gravidade. Agora o F azul. O F azul é cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de θ. Então, F azul vai ser Fg cosseno de θ. Então, a gente descobriu quem é F preto, quem é F azul. E agora, com a imaginação, agora com um truquezinho aqui,
a gente vai descobrir quem é fx e quem é φy. Então, primeiro, imagine uma rampa ali de uns 30 graus e uma bolinha descendo. Agora, aumenta o ângulo da rampa para, digamos, 60 graus. O que acontece com a bolinha? A bolinha vai acelerar mais rápido, né? Ou seja, se eu aumento o ângulo, a bolinha acelera mais rápido. Ou seja, a força Fx, o componente Fx, aumenta quando o ângulo aumenta. Vocês conseguem observar isso? Imagina isso, então. De novo, o ângulo aumentou, a bolinha está descendo, estava 30 graus, aumentou para 60, e ela começou a acelerar mais rápido, porque a componente Fx aumentou, ou seja, Fx aumenta com o ângulo θ. Beleza. Essa outra parte é um pouco mais difícil de imaginar, mas a gente consegue também. Imagina que você está em cima de uma balança, tá? Numa rampa aí de uns 30 graus. Ok. Essa balança vai marcar um valor. Agora, se você aumenta o ângulo, digamos, pus muito mais aqui, 70 graus, você observa que a balança vai te dar um valor menor. Ou seja, essa componente Fy, ela diminui quando o ângulo aumenta. Consegue imaginar isso? Então, você está em cima da balança. No que você vai aumentando o ângulo da rampa, a balança vai marcando um valor menor. Imagina, sei lá, 90 graus. 90 graus, a balança vai marcar 0, certo? Se tiver 0 grau, a balança vai marcar seu peso completo. Então, à medida que o ângulo vai aumentando, o valor na balança vai diminuindo. Então, Fy diminui com o aumento do ângulo. Então, a gente tem essas duas situações. Fx aumenta quando o ângulo aumenta e Fy diminui quando o ângulo aumenta. Agora, vamos comparar isso com seno de θ. Imagina o seguinte, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então, o seno de 0 a 90, né, que é os ângulos da rampa, ele aumenta com o ângulo. Enquanto o cosseno de 0 a 90, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, ele diminui com o aumento do ângulo. Veja só, o seno aumenta com o ângulo, então o seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, ele está aumentando de valor, e o cosseno, quando você aumenta o valor do ângulo, ele diminui. Então você consegue comparar. Então, isso significa que Fx, que aumenta com o ângulo, é proporcional ao seno de θ, que também aumenta com o ângulo. E f de y é proporcional ao cosseno de θ, porque os dois diminuem com o aumento do ângulo. Tranquilo? Viu como é legal? Então vocês podem enxergar que existe uma relação de proporcionalidade. Fx só pode ser proporcional, nesse caso, a seno de θ, enquanto Fy só pode ser proporcional a cosseno de θ. Uma vez que, vejam só, seno de θ aumenta com θ, f de x aumenta com θ, f de y diminui quando θ aumenta e cosseno de θ diminui quando θ aumenta. Então você não vai precisar fazer muita geometria aqui. Então, quem que é o f preto, que é fg seno de θ? F preto vai ser f de x e f azul vai ser f de y. Agora uma revisãozinha legal aí para vocês. Primeiro, que FG sempre aponta para baixo, sentido vertical. E decompõe em duas componentes, Fx e f de y, que são componentes menores que Fg. Agora determinando as componentes em função de Fg. Você desenha um triângulo, retângulo, semelhante à rampa. Um deles vai ser Fg seno de θ, o outro vai ser Fg cosseno de θ.
E aí você vai usar a imaginação. Então, se tiver uma dúvida, lembra lá da bolinha, né? Pô, se eu estou aumentando o ângulo da rampa, ou seja, θ aumenta, então a bolinha desce mais rápido. Então significa que f de x aumenta com o aumento do ângulo e você liga isso ao seno de θ aumentando também. Seno de 0 é 0, seno de 1 é 1, então o seno aumenta com o ângulo, então f de x é igual a fg seno de θ. E o outro, f de y é fg cosseno de θ. Beleza? Gostou? Então dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, vai ter muito mais vídeo bacana aí, com mais truques, mais videoaulas, principalmente sobre física. Valeu, abraço galera, até mais.